Sua culpa. Sua culpa é o segundo filme da trilogia Culpa, baseado nos livros de Mercedes Ron. A história continua o romance entre Noah e Nick, que enfrentam novos desafios em seu relacionamento. Pontos principais do filme: desafios no relacionamento. O filme explora as dificuldades do relacionamento de Noah e Nick, que é posto em prova por seus pais e outros personagens. Noah e Nick precisam lidar com seus próprios medos e inseguranças, além de conflitos familiares e a família. Conflitos familiares. O retorno da mãe de Nick causa tensão e instabilidade na vida do casal. Revelações sobre o passado de outros personagens como Leon e Rafaela também impactam a vida dos dois na trama. Novos relacionamentos. O emprego de Nick e a entrada de Noah na faculdade os expõe a novas pessoas e relacionamentos. O retorno de uma ex-namorada de Nick também traz conflitos para os relacionamentos deles. Drama e romance. O filme combina elementos de romance e drama, explorando a emoção dos personagens e os desafios que eles enfrentam. O filme aprofunda os dramas pessoais de cada personagem, tornando o filme mais empático. Em resumo, Sua Culpa é uma continuação da história de Noah e Nick, que enfrentam novos obstáculos em seu relacionamento enquanto lidam com conflitos familiares e dramas pessoais. Sua Culpa recebeu de críticas mistas, com alguns elogiando a trama e o romance, enquanto outros criticam o roteiro e as atuações. Aqui estão alguns pontos comuns nas críticas. Pontos positivos: drama e romance. O filme aprofunda os dramas pessoais de cada personagem, tornando o filme mais empático. Evolução dos personagens. Alguns críticos notaram a evolução emocional nos protagonistas, em comparação com o primeiro filme. Pontos negativos. Clichês. O filme foi criticado Aí em clichês tipos de romances adolescentes. Roteiro. Alguns críticos consideram o roteiro fraco e previsível, com reviravoltas pouco surpreendentes. Atuações. As atuações foram consideradas fracas, com alguns críticos apontando para a falta de química entre os protagonistas. protagonistas. Ritmo. O filme sofre com um ritmo desigual, com alguns momentos arrastados, Cenários. Alguns críticos apontaram que a ambientação que deveria ser nos Estados Unidos parece nunca sair da Espanha
criando uma desconexão visual. Personagens novos. Alguns críticos consideram os novos personagens foram mal introduzidos na história. Em geral, Sua Culpa é considerado uma sequência mediana. Que pode agradar alguns fãs da trilogia, mas que não oferece nada de novo para o gênero. Principais personagens. Sua Culpa traz de volta os personagens do primeiro filme, Minha Culpa, e introduz novos personagens que desempenham papéis importantes na trama. Aqui estão os principais personagens do filme. Principais personagens: Noah, interpretado por Nicole Wassen. Noah é a protagonista feminina da história. Ela é uma jovem forte e independente, que enfrenta desafios em seu relacionamento com Nick e em sua vida pessoal. Nick, interpretado por Gabriel Guevara. Nick é o protagonista masculino da história. Ele é um jovem rebelde e apaixonado que luta para manter seu relacionamento com Noah e lidar com seus próprios demônios. Rafaela, interpretado por Martha Haas. Rafaela é a mãe de Nick e uma personagem complexa que desempenha um papel importante nos conflitos familiares da história. William Lytton, interpretado por Ian Sacees. William é o pai de Nick e um homem poderoso e influente que tem um relacionamento tenso com o filho. Leon, interpretado por Vitor Varona. Leon é amigo de Nick. Jenna, interpretado por Eva Ruiz. Jenna é amiga de Noah. Brian, interpretado por Alex Jason, nova personagem na trama, bastante citada nas entrevistas do elenco. Sofia, interpretada por Gabriela Andrade, nova personagem na trama. Annabelle, interpretado por Joian Toledo, nova personagem na trama. Michael, interpretado por Javen Morgandi, novo personagem na trama. Luca, interpretado por Felipe London, novo personagem na trama. Esses personagens desempenham papéis importantes de Sua Culpa, contribuindo para o desenvolvimento da história e dos conflitos do filme. Sua Culpa atraiu uma variedade de relações com os críticos e espectadores, expressando tanto pontos positivos quanto negativos. Aqui está um resumo das críticas de pontos positivos mais notáveis. Críticas. Clichês. O filme foi frequentemente criticado por se apoiar em clichês típicos de romance adolescente, o que alguns consideram previsível e pouco original. Roteiro. Alguns críticos acharam o roteiro fraco e com reviravoltas pouco surpreendente, resultando em uma experiência cinematográfica menos envolvente. Atuações. As atuações receberam críticas mistas, com alguns apontando para a falta de química entre os protagonistas e os outros consideram as performances apenas adequadas. Ritmo desigual. O ritmo do filme foi considerado desigual, com cenas dramáticas prolongadas desnecessariamente e momentos cruciais resolvidos de forma apressada. Personagens secundários. A introdução de novos personagens foi considerada como mal executada,
Sua culpa. Sua culpa é o segundo filme da trilogia Culpa, baseado nos livros de Mercedes Ron. A história continua o romance entre Noah e Nick, que enfrentam novos desafios em seu relacionamento. Pontos principais do filme: desafios no relacionamento. O filme explora as dificuldades do relacionamento de Noah e Nick, que é posto em prova por seus pais e outros personagens. Noah e Nick precisam lidar com seus próprios medos e inseguranças, além de conflitos familiares e a família. Conflitos familiares. O retorno da mãe de Nick causa tensão e instabilidade na vida do casal. Revelações sobre o passado de outros personagens como Leon e Rafaela também impactam a vida dos dois na trama. Novos relacionamentos. O emprego de Nick e a entrada de Noah na faculdade os expõe a novas pessoas e relacionamentos. O retorno de uma ex-namorada de Nick também traz conflitos para os relacionamentos deles. Drama e romance. O filme combina elementos de romance e drama, explorando a emoção dos personagens e os desafios que eles enfrentam. O filme aprofunda os dramas pessoais de cada personagem, tornando o filme mais empático. Em resumo, Sua Culpa é uma continuação da história de Noah e Nick, que enfrentam novos obstáculos em seu relacionamento enquanto lidam com conflitos familiares e dramas pessoais. Sua Culpa recebeu de críticas mistas, com alguns elogiando a trama e o romance, enquanto outros criticam o roteiro e as atuações. Aqui estão alguns pontos comuns nas críticas. Pontos positivos: drama e romance. O filme aprofunda os dramas pessoais de cada personagem, tornando o filme mais empático. Evolução dos personagens. Alguns críticos notaram a evolução emocional nos protagonistas, em comparação com o primeiro filme. Pontos negativos. Clichês. O filme foi criticado Aí em clichês tipos de romances adolescentes. Roteiro. Alguns críticos consideram o roteiro fraco e previsível, com reviravoltas pouco surpreendentes. Atuações. As atuações foram consideradas fracas, com alguns críticos apontando para a falta de química entre os protagonistas. protagonistas. Ritmo. O filme sofre com um ritmo desigual, com alguns momentos arrastados. Cenários. Alguns críticos apontaram que a ambientação, que deveria ser nos Estados Unidos, parece nunca sair da Espanha
criando uma desconexão visual. Personagens novos. Alguns críticos consideram os novos personagens foram mal introduzidos na história. Em geral, sua culpa é considerada uma sequência mediana. Que pode agradar alguns fãs da trilogia, mas que não oferece nada de novo para o gênero. Principais personagens. Sua culpa traz de volta os personagens do primeiro filme, Minha Culpa, e introduz novos personagens que desempenham papéis importantes na trama. Aqui estão os principais personagens do filme. Principais personagens: Noah, interpretado por Nicole Walsen. Noah é a protagonista feminina da história. Ela é uma jovem forte e independente, que enfrenta desafios em seu relacionamento com Nick e em sua vida pessoal. Nick, interpretado por Gabriel Guevara. Nick é o protagonista masculino da história. Ele é um jovem rebelde e apaixonado que luta para manter seu relacionamento com Noah e lidar com seus próprios demônios. Rafaela, interpretado por Martha Haas. Rafaela é a mãe de Nick e uma personagem complexa que desempenha um papel importante nos conflitos familiares da história. William Lytton, interpretado por Ian Sacees. William é o pai de Nick e um homem poderoso e influente que tem um relacionamento tenso com o filho. Leon, interpretado por Vitor Varona. Leon é amigo de Nick. Jenna, interpretado por Eva Ruiz. Jenna é amiga de Noah. Brian, interpretado por Alex Jason, nova personagem na trama, bastante citada nas entrevistas do elenco. Sofia, interpretada por Gabriela Andrade, nova personagem na trama. Annabelle, interpretado por Joian Toledo, nova personagem na trama. Michael, interpretado por Javen Morgandi, novo personagem na trama. Luca, interpretado por Felipe London, novo personagem na trama. Esses personagens desempenham papéis importantes de sua culpa, contribuindo para o desenvolvimento da história e dos conflitos do filme. Sua culpa atraiu uma variedade de relações com os críticos e espectadores, expressando tanto pontos positivos quanto negativos. Aqui está um resumo das críticas de pontos positivos mais notáveis. Críticas. Clichês. O filme foi frequentemente criticado por se apoiar em clichês típicos de romance adolescente, o que alguns consideram previsível e pouco original. Roteiro. Alguns críticos acharam o roteiro fraco e com reviravoltas pouco surpreendente, resultando em uma experiência cinematográfica menos envolvente. Atuações. As atuações receberam críticas mistas, com alguns apontando para a falta de química entre os protagonistas e os outros consideram as performances apenas adequadas. Ritmo desigual. O ritmo do filme foi considerado desigual, com cenas dramáticas prolongadas desnecessariamente e momentos cruciais resolvidos de forma apressada. Personagens secundários. A introdução de novos personagens foi considerada como mal executada,
Sua Culpa. Sua Culpa é o segundo filme da trilogia Culpa, baseado nos livros de Mercedes Ron. A história continua o romance entre Noah e Nick, que enfrentam novos desafios em seu relacionamento. Pontos principais do filme: desafios no relacionamento. O filme explora as dificuldades do relacionamento de Noah e Nick, que é posto em prova por seus pais e outros personagens. Noah e Nick precisam lidar com seus próprios medos e inseguranças, além de conflitos familiares e a família. Conflitos familiares. O retorno da mãe de Nick causa tensão e instabilidade na vida do casal. Revelações sobre o passado de outros personagens como Leon e Rafaela também impactam a vida dos dois na trama. Novos relacionamentos. O emprego de Nick e a entrada de Noah na faculdade os expõe a novas pessoas e relacionamentos. O retorno de uma ex-namorada de Nick também traz conflitos para os relacionamentos deles. Drama e romance. O filme combina elementos de romance e drama, explorando a emoção dos personagens e os desafios que eles enfrentam. O filme aprofunda os dramas pessoais de cada personagem, tornando o filme mais empático. Em resumo, Sua Culpa é uma continuação da história de Noah e Nick, que enfrentam novos obstáculos em seu relacionamento enquanto lidam com conflitos familiares e dramas pessoais. Sua Culpa recebeu de críticas mistas, com alguns elogiando a trama e o romance, enquanto outros criticam o roteiro e as atuações. Aqui estão alguns pontos comuns nas críticas. Pontos positivos: drama e romance. O filme aprofunda os dramas pessoais de cada personagem, tornando o filme mais empático. Evolução dos personagens. Alguns críticos notaram a evolução emocional nos protagonistas, em comparação com o primeiro filme. Pontos negativos. Clichês. O filme foi criticado Aí em clichês tipos de romances adolescentes. Roteiro. Alguns críticos consideram o roteiro fraco e previsível, com reviravoltas pouco surpreendentes. Atuações. As atuações foram consideradas fracas, com alguns críticos apontando para a falta de química entre os protagonistas. protagonistas. Ritmo. O filme sofre com um ritmo desigual, com alguns momentos arrastados, Cenários. Alguns críticos apontaram que a ambientação que deveria ser nos Estados Unidos parece nunca sair da Espanha,
criando uma desconexão visual. Personagens novos. Alguns críticos consideram os novos personagens foram mal introduzidos na história. Em geral, Sua Culpa é considerado uma sequência mediana. Que pode agradar alguns fãs da trilogia, mas que não oferece nada de novo para o gênero. Principais personagens. Sua Culpa traz de volta os personagens do primeiro filme, Minha Culpa, e introduz novos personagens que desempenham papéis importantes na trama. Aqui estão os principais personagens do filme. Principais personagens: Noah, interpretado por Nicole Wassen. Noah é a protagonista feminina da história. Ela é uma jovem forte e independente, que enfrenta desafios em seu relacionamento com Nick e em sua vida pessoal. Nick, interpretado por Gabriel Guevara. Nick é o protagonista masculino da história. Ele é um jovem rebelde e apaixonado que luta para manter seu relacionamento com Noah e lidar com seus próprios demônios. Rafaela, interpretado por Martha Haas. Rafaela é a mãe de Nick e uma personagem complexa que desempenha um papel importante nos conflitos familiares da história. William Lytton, interpretado por Ian Sacees. William é o pai de Nick e um homem poderoso e influente que tem um relacionamento tenso com o filho. Leon, interpretado por Vitor Varona. Leon é amigo de Nick. Jenna, interpretado por Eva Ruiz. Jenna é amigo de Noah. Brian, interpretado por Alex Jason, nova personagem na trama, bastante citada nas entrevistas do elenco. Sofia, interpretada por Gabriela Andrade, nova personagem na trama. Annabelle, interpretado por Joian Toledo, nova personagem na trama. Michael, interpretado por Javen Morgandi, novo personagem na trama. Luca, interpretado por Felipe London, novo personagem na trama. Esses personagens desempenham papéis importantes de Sua Culpa, contribuindo para o desenvolvimento da história e dos conflitos do filme. Sua Culpa atraiu uma variedade de relações com os críticos e espectadores, expressando tanto pontos positivos quanto negativos. Aqui está um resumo das críticas de pontos positivos mais notáveis. Críticas. Clichês. O filme foi frequentemente criticado por se apoiar em clichês típicos de romance adolescente, o que alguns consideram previsível e pouco original. Roteiro. Alguns críticos acharam o roteiro fraco e com reviravoltas pouco surpreendente, resultando em uma experiência cinematográfica menos envolvente. Atuações. As atuações receberam críticas mistas, com alguns apontando para a falta de química entre os protagonistas e os outros consideram as performances apenas adequadas. Ritmo desigual. O ritmo do filme foi considerado desigual, com cenas dramáticas prolongadas desnecessariamente e momentos cruciais resolvidos de forma apressada. Personagens secundários. A introdução de novos personagens foi considerada como mal executada,
Sua Culpa. Sua Culpa é o segundo filme da trilogia Culpa, baseado nos livros de Mercedes Ron. A história continua o romance entre Noah e Nick, que enfrentam novos desafios em seu relacionamento. Pontos principais do filme: desafios no relacionamento. O filme explora as dificuldades do relacionamento de Noah e Nick, que é posto em prova por seus pais e outros personagens. Noah e Nick precisam lidar com seus próprios medos e inseguranças, além de conflitos familiares e a família. Conflitos familiares. O retorno da mãe de Nick causa tensão e instabilidade na vida do casal. Revelações sobre o passado de outros personagens como Liam e Rafaela também impactam a vida dos dois na trama. Novos relacionamentos. O emprego de Nick e a entrada de Noah na faculdade os expõe a novas pessoas e relacionamentos. O retorno de uma ex-namorada de Nick também traz conflitos para os relacionamentos deles. Drama e romance. O filme combina elementos de romance e drama, explorando a emoção dos personagens e os desafios que eles enfrentam. O filme aprofunda os dramas pessoais de cada personagem, tornando o filme mais empático. Em resumo, Sua Culpa é uma continuação da história de Noah e Nick, que enfrentam novos obstáculos em seu relacionamento enquanto lidam com conflitos familiares e dramas pessoais. Sua Culpa recebeu de críticas mistas, com alguns elogiando a trama e o romance, enquanto outros criticam o roteiro e as atuações. Aqui estão alguns pontos comuns nas críticas. Pontos positivos: drama e romance. O filme aprofunda os dramas pessoais de cada personagem, tornando o filme mais empático. Evolução dos personagens. Alguns críticos notaram a evolução emocional nos protagonistas, em comparação com o primeiro filme. Pontos negativos. Clichês. O filme foi criticado Aí em clichês tipos de romances adolescentes. Roteiro. Alguns críticos consideram o roteiro fraco e previsível, com reviravoltas pouco surpreendentes. Atuações. As atuações foram consideradas fracas, com alguns críticos apontando para a falta de química entre os protagonistas. protagonistas. Ritmo. O filme sofre com um ritmo desigual, com alguns momentos arrastados. Cenários. Alguns críticos apontaram que a ambientação que deveria ser nos Estados Unidos parece nunca sair da Espanha, criando uma desconexão visual. Personagens novos. Alguns críticos consideram que os novos personagens foram mal introduzidos na história. Em geral, Sua Culpa é considerado uma sequência mediana, que pode agradar alguns fãs da trilogia, mas que não oferece nada de novo para o gênero.
Principais personagens. Sua Culpa traz de volta os personagens do primeiro filme, Minha Culpa, e introduz novos personagens que desempenham papéis importantes na trama. Aqui estão os principais personagens do filme. Principais personagens: Noah, interpretado por Nicole Wassen. Noah é a protagonista feminina da história. Ela é uma jovem forte e independente, que enfrenta desafios em seu relacionamento com Nick e em sua vida pessoal. Nick, interpretado por Gabriel Guevara. Nick é o protagonista masculino da história. Ele é um jovem rebelde e apaixonado que luta para manter seu relacionamento com Noah e lidar com seus próprios demônios. Rafaela, interpretado por Martha Haas. Rafaela é a mãe de Nick e uma personagem complexa que desempenha um papel importante nos conflitos familiares da história. William Lytton, interpretado por Ian Sacees. William é o pai de Nick e um homem poderoso e influente que tem um relacionamento tenso com o filho. Leon, interpretado por Vitor Varona. Leon é amigo de Nick. Jenna, interpretado por Eva Ruiz. Jenna é amiga de Noah. Brian, interpretado por Alex Jason, nova personagem na trama, bastante citada nas entrevistas do elenco. Sofia, interpretada por Gabriela Andrade, nova personagem na trama. Annabelle, interpretado por Joian Toledo, nova personagem na trama. Michael, interpretado por Jason Morgandi, novo personagem na trama. Luca, interpretado por Felipe London, novo personagem na trama. Esses personagens desempenham papéis importantes de Sua Culpa, contribuindo para o desenvolvimento da história e dos conflitos do filme. Sua Culpa atraiu uma variedade de relações com os críticos e espectadores, expressando tanto pontos positivos quanto negativos. Aqui está um resumo das críticas de pontos positivos mais notáveis. Críticas. Clichês. O filme foi frequentemente criticado por se apoiar em clichês típicos de romance adolescente, o que alguns consideram previsível e pouco original. Roteiro. Alguns críticos acharam o roteiro fraco e com reviravoltas pouco surpreendente, resultando em uma experiência cinematográfica menos envolvente. Atuações. As atuações receberam críticas mistas, com alguns apontando para a falta de química entre os protagonistas e os outros consideram as performances apenas adequadas. Ritmo desigual. O ritmo do filme foi considerado desigual, com cenas dramáticas prolongadas desnecessariamente e momentos cruciais resolvidos de forma apressada. Personagens secundários. A introdução de novos personagens foi considerada como mal executada,
Sua culpa. Sua culpa é o segundo filme da trilogia Culpa, baseado nos livros de Mercedes Ron. A história continua o romance entre Noah e Nick, que enfrentam novos desafios em seu relacionamento. Pontos principais do filme: desafios no relacionamento. O filme explora as dificuldades do relacionamento de Noah e Nick, que é posto em prova por seus pais e outros personagens. Noah e Nick precisam lidar com seus próprios medos e inseguranças, além de conflitos familiares e a família. Conflitos familiares. O retorno da mãe de Nick causa tensão e instabilidade na vida do casal. Revelações sobre o passado de outros personagens como Leon e Rafaela também impactam a vida dos dois na trama. Novos relacionamentos. O emprego de Nick e a entrada de Noah na faculdade os expõe a novas pessoas e relacionamentos. O retorno de uma ex-namorada de Nick também traz conflitos para os relacionamentos deles. Drama e romance. O filme combina elementos de romance e drama, explorando a emoção dos personagens e os desafios que eles enfrentam. O filme aprofunda os dramas pessoais de cada personagem, tornando o filme mais empático. Em resumo, Sua Culpa é uma continuação da história de Noah e Nick, que enfrentam novos obstáculos em seu relacionamento enquanto lidam com conflitos familiares e dramas pessoais. Sua Culpa recebeu de críticas mistas, com alguns elogiando a trama e o romance, enquanto outros criticam o roteiro e as atuações. Aqui estão alguns pontos comuns nas críticas. Pontos positivos: drama e romance. O filme aprofunda os dramas pessoais de cada personagem, tornando o filme mais empático. Evolução dos personagens. Alguns críticos notaram a evolução emocional nos protagonistas, em comparação com o primeiro filme. Pontos negativos. Clichês. O filme foi criticado Aí em clichês tipos de romances adolescentes. Roteiro. Alguns críticos consideram o roteiro fraco e previsível, com reviravoltas pouco surpreendentes. Atuações. As atuações foram consideradas fracas, com alguns críticos apontando para a falta de química entre os protagonistas. protagonistas. Ritmo. O filme sofre com um ritmo desigual, com alguns momentos arrastados. Cenários. Alguns críticos apontaram que a ambientação que deveria ser nos Estados Unidos parece nunca sair da Espanha
criando uma desconexão visual. Personagens novos. Alguns críticos consideram os novos personagens foram mal introduzidos na história. Em geral, Sua Culpa é considerado uma sequência mediana, que pode agradar alguns fãs da trilogia, mas que não oferece nada de novo para o gênero. Principais personagens. Sua Culpa traz de volta os personagens do primeiro filme, Minha Culpa, e introduz novos personagens que desempenham papéis importantes na trama. Aqui estão os principais personagens do filme. Principais personagens: Noah, interpretado por Nicole Wassen. Noah é a protagonista feminina da história. Ela é uma jovem forte e independente, que enfrenta desafios em seu relacionamento com Nick e em sua vida pessoal. Nick, interpretado por Gabriel Guevara. Nick é o protagonista masculino da história. Ele é um jovem rebelde e apaixonado que luta para manter seu relacionamento com Noah e lidar com seus próprios demônios. Rafaela, interpretado por Martha Haas. Rafaela é a mãe de Nick e uma personagem complexa que desempenha um papel importante nos conflitos familiares da história. William Lytton, interpretado por Ian Sacees. William é o pai de Nick e um homem poderoso e influente que tem um relacionamento tenso com o filho. Leon, interpretado por Vitor Varona. Leon é amigo de Nick. Jenna, interpretado por Eva Ruiz. Jenna é amiga de Noah. Brian, interpretado por Alex Jason, nova personagem na trama, bastante citada nas entrevistas do elenco. Sofia, interpretada por Gabriela Andrade, nova personagem na trama. Annabelle, interpretado por Joian Toledo, nova personagem na trama. Michael, interpretado por Jason Morgandi, novo personagem na trama. Luca, interpretado por Felipe London, novo personagem na trama. Esses personagens desempenham papéis importantes de Sua Culpa, contribuindo para o desenvolvimento da história e dos conflitos do filme. Sua Culpa atraiu uma variedade de relações com os críticos e espectadores, expressando tanto pontos positivos quanto negativos. Aqui está um resumo das críticas de pontos positivos mais notáveis. Críticas. Clichês. O filme foi frequentemente criticado por se apoiar em clichês típicos de romance adolescente, o que alguns consideram previsível e pouco original. Roteiro. Alguns críticos acharam o roteiro fraco e com reviravoltas pouco surpreendente, resultando em uma experiência cinematográfica menos envolvente. Atuações. As atuações receberam críticas mistas, com alguns apontando para a falta de química entre os protagonistas e os outros consideram as performances apenas adequadas. Ritmo desigual. O ritmo do filme foi considerado desigual, com cenas dramáticas prolongadas desnecessariamente e momentos cruciais resolvidos de forma apressada. Personagens secundários. A introdução de novos personagens foi considerada como mal executada,
Sua culpa. Sua culpa é o segundo filme da trilogia Culpa, baseado nos livros de Mercedes Holmes. A história continua o romance entre Noah e Nick, que enfrentam novos desafios em seu relacionamento. Pontos principais do filme: desafios no relacionamento. O filme explora as dificuldades do relacionamento de Noah e Nick, que é posto em prova por seus pais e outros personagens. Noah e Nick precisam lidar com seus próprios medos e inseguranças, além de conflitos familiares e a família. Conflitos familiares. O retorno da mãe de Nick causa tensão e instabilidade na vida do casal. Revelações sobre o passado de outros personagens como Leon e Rafaela também impactam a vida dos dois na trama. Novos relacionamentos. O emprego de Nick e a entrada de Noah na faculdade os expõe a novas pessoas e relacionamentos. O retorno de uma ex-namorada de Nick também traz conflitos para os relacionamentos deles. Drama e romance. O filme combina elementos de romance e drama, explorando a emoção dos personagens e os desafios que eles enfrentam. O filme aprofunda os dramas pessoais de cada personagem, tornando o filme mais empático. Em resumo, Sua Culpa é uma continuação da história de Noah e Nick, que enfrentam novos obstáculos em seu relacionamento enquanto lidam com conflitos familiares e dramas pessoais. Sua Culpa recebeu de críticas mistas, com alguns elogiando a trama e o romance, enquanto outros criticam o roteiro e as atuações. Aqui estão alguns pontos comuns nas críticas. Pontos positivos: drama e romance. O filme aprofunda os dramas pessoais de cada personagem, tornando o filme mais empático. Evolução dos personagens. Alguns críticos notaram a evolução emocional nos protagonistas, em comparação com o primeiro filme. Pontos negativos. Clichês. O filme foi criticado Aí em clichês tipos de romances adolescentes. Roteiro. Alguns críticos consideram o roteiro fraco e previsível, com reviravoltas pouco surpreendentes. Atuações. As atuações foram consideradas fracas, com alguns críticos apontando para a falta de química entre os protagonistas. protagonistas. Ritmo. O filme sofre com um ritmo desigual, com alguns momentos arrastados. Cenários. Alguns críticos apontaram que a ambientação, que deveria ser nos Estados Unidos, parece nunca sair da Espanha,
criando uma desconexão visual. Personagens novos. Alguns críticos consideram os novos personagens foram mal introduzidos na história. Em geral, Sua Culpa é considerado uma sequência mediana, que pode agradar alguns fãs da trilogia, mas que não oferece nada de novo para o gênero. Principais personagens. Sua Culpa traz de volta os personagens do primeiro filme, Minha Culpa, e introduz novos personagens que desempenham papéis importantes na trama. Aqui estão os principais personagens do filme. Principais personagens: Noah, interpretado por Nicole Wassen. Noah é a protagonista feminina da história. Ela é uma jovem forte e independente, que enfrenta desafios em seu relacionamento com Nick e em sua vida pessoal. Nick, interpretado por Gabriel Guevara. Nick é o protagonista masculino da história. Ele é um jovem rebelde e apaixonado que luta para manter seu relacionamento com Noah e lidar com seus próprios demônios. Rafaela, interpretado por Martha Haas. Rafaela é a mãe de Nick e uma personagem complexa que desempenha um papel importante nos conflitos familiares da história. William Lytton, interpretado por Ian Sacees. William é o pai de Nick e um homem poderoso e influente que tem um relacionamento tenso com o filho. Leon, interpretado por Vitor Varona. Leon é amigo de Nick. Jenna, interpretado por Eva Ruiz. Jenna é amiga de Noah. Brian, interpretado por Alex Jason, nova personagem na trama, bastante citada nas entrevistas do elenco. Sofia, interpretada por Gabriela Andrade, nova personagem na trama. Annabelle, interpretado por Joian Toledo, nova personagem na trama. Michael, interpretado por Javen Morgandi, novo personagem na trama. Luca, interpretado por Felipe London, novo personagem na trama. Esses personagens desempenham papéis importantes de Sua Culpa, contribuindo para o desenvolvimento da história e dos conflitos do filme. Sua Culpa atraiu uma variedade de relações com os críticos e espectadores, expressando tanto pontos positivos quanto negativos. Aqui está um resumo das críticas de pontos positivos mais notáveis. Críticas. Clichês. O filme foi frequentemente criticado por se apoiar em clichês típicos de romance adolescente, o que alguns consideram previsível e pouco original. Roteiro. Alguns críticos acharam o roteiro fraco e com reviravoltas pouco surpreendente, resultando em uma experiência cinematográfica menos envolvente. Atuações. As atuações receberam críticas mistas, com alguns apontando para a falta de química entre os protagonistas e os outros consideram as performances apenas adequadas. Ritmo desigual. O ritmo do filme foi considerado desigual, com cenas dramáticas prolongadas desnecessariamente e momentos cruciais resolvidos de forma apressada. Personagens secundários. A introdução de novos personagens foi considerada como mal executada,
Sua Culpa. Sua Culpa é o segundo filme da trilogia Culpa, baseado nos livros de Mercedes Ron. A história continua o romance entre Noah e Nick, que enfrentam novos desafios em seu relacionamento. Pontos principais do filme: desafios no relacionamento. O filme explora as dificuldades do relacionamento de Noah e Nick, que é posto em prova por seus pais e outros personagens. Noah e Nick precisam lidar com seus próprios medos e inseguranças, além de conflitos familiares e a família. Conflitos familiares. O retorno da mãe de Nick causa tensão e instabilidade na vida do casal. Revelações sobre o passado de outros personagens como Leon e Rafaela também impactam a vida dos dois na trama. Novos relacionamentos. O emprego de Nick e a entrada de Noah na faculdade os expõe a novas pessoas e relacionamentos. O retorno de uma ex-namorada de Nick também traz conflitos para os relacionamentos deles. Drama e romance. O filme combina elementos de romance e drama, explorando a emoção dos personagens e os desafios que eles enfrentam. O filme aprofunda os dramas pessoais de cada personagem, tornando o filme mais empático. Em resumo, Sua Culpa é uma continuação da história de Noah e Nick, que enfrentam novos obstáculos em seu relacionamento enquanto lidam com conflitos familiares e dramas pessoais. Sua Culpa recebeu de críticas mistas, com alguns elogiando a trama e o romance, enquanto outros criticam o roteiro e as atuações. Aqui estão alguns pontos comuns nas críticas. Pontos positivos: drama e romance. O filme aprofunda os dramas pessoais de cada personagem, tornando o filme mais empático. Evolução dos personagens. Alguns críticos notaram a evolução emocional nos protagonistas, em comparação com o primeiro filme. Pontos negativos. Clichês. O filme foi criticado Aí em clichês tipos de romances adolescentes. Roteiro. Alguns críticos consideram o roteiro fraco e previsível, com reviravoltas pouco surpreendentes. Atuações. As atuações foram consideradas fracas, com alguns críticos apontando para a falta de química entre os protagonistas. protagonistas. Ritmo. O filme sofre com um ritmo desigual, com alguns momentos arrastados, Cenários. Alguns críticos apontaram que a ambientação que deveria ser nos Estados Unidos parece nunca sair da Espanha,
criando uma desconexão visual. Personagens novos. Alguns críticos consideram os novos personagens foram mal introduzidos na história. Em geral, Sua Culpa é considerado uma sequência mediana. Que pode agradar alguns fãs da trilogia, mas que não oferece nada de novo para o gênero. Principais personagens. Sua Culpa traz de volta os personagens do primeiro filme, Minha Culpa, e introduz novos personagens que desempenham papéis importantes na trama. Aqui estão os principais personagens do filme. Principais personagens: Noah, interpretado por Nicole Wassen. Noah é a protagonista feminina da história. Ela é uma jovem forte e independente, que enfrenta desafios em seu relacionamento com Nick e em sua vida pessoal. Nick, interpretado por Gabriel Guevara. Nick é o protagonista masculino da história. Ele é um jovem rebelde e apaixonado que luta para manter seu relacionamento com Noah e lidar com seus próprios demônios. Rafaela, interpretado por Martha Haas. Rafaela é a mãe de Nick e uma personagem complexa que desempenha um papel importante nos conflitos familiares da história. William Lytton, interpretado por Ian Sacees. William é o pai de Nick e um homem poderoso e influente que tem um relacionamento tenso com o filho. Leon, interpretado por Vitor Varona. Leon é amigo de Nick. Jenna, interpretado por Eva Ruiz. Jenna é amiga de Noah. Brian, interpretado por Alex Jason, nova personagem na trama, bastante citada nas entrevistas do elenco. Sofia, interpretada por Gabriela Andrade, nova personagem na trama. Annabelle, interpretado por Joian Toledo, nova personagem na trama. Michael, interpretado por Jason Morgandi, novo personagem na trama. Luca, interpretado por Felipe London, novo personagem na trama. Esses personagens desempenham papéis importantes de Sua Culpa, contribuindo para o desenvolvimento da história e dos conflitos do filme. Sua Culpa atraiu uma variedade de relações com os críticos e espectadores, expressando tanto pontos positivos quanto negativos. Aqui está um resumo das críticas de pontos positivos mais notáveis. Críticas. Clichês. O filme foi frequentemente criticado por se apoiar em clichês típicos de romance adolescente, o que alguns consideram previsível e pouco original. Roteiro. Alguns críticos acharam o roteiro fraco e com reviravoltas pouco surpreendente, resultando em uma experiência cinematográfica menos envolvente. Atuações. As atuações receberam críticas mistas, com alguns apontando para a falta de química entre os protagonistas e os outros consideram as performances apenas adequadas. Ritmo desigual. O ritmo do filme foi considerado desigual, com cenas dramáticas prolongadas desnecessariamente e momentos cruciais resolvidos de forma apressada. Personagens secundários. A introdução de novos personagens foi considerada como mal executada,
Sua culpa. Sua culpa é o segundo filme da trilogia Culpa, baseado nos livros de Mercedes Ron. A história continua o romance entre Noah e Nick, que enfrentam novos desafios em seu relacionamento. Pontos principais do filme: desafios no relacionamento. O filme explora as dificuldades do relacionamento de Noah e Nick, que é posto em prova por seus pais e outros personagens. Noah e Nick precisam lidar com seus próprios medos e inseguranças, além de conflitos familiares e a família. Conflitos familiares. O retorno da mãe de Nick causa tensão e instabilidade na vida do casal. Revelações sobre o passado de outros personagens como Leon e Rafaela também impactam a vida dos dois na trama. Novos relacionamentos. O emprego de Nick e a entrada de Noah na faculdade os expõe a novas pessoas e relacionamentos. O retorno de uma ex-namorada de Nick também traz conflitos para os relacionamentos deles. Drama e romance. O filme combina elementos de romance e drama, explorando a emoção dos personagens e os desafios que eles enfrentam. O filme aprofunda os dramas pessoais de cada personagem, tornando o filme mais empático. Em resumo, Sua Culpa é uma continuação da história de Noah e Nick, que enfrentam novos obstáculos em seu relacionamento enquanto lidam com conflitos familiares e dramas pessoais. Sua Culpa recebeu de críticas mistas, com alguns elogiando a trama e o romance, enquanto outros criticam o roteiro e as atuações. Aqui estão alguns pontos comuns nas críticas. Pontos positivos: drama e romance. O filme aprofunda os dramas pessoais de cada personagem, tornando o filme mais empático. Evolução dos personagens. Alguns críticos notaram a evolução emocional nos protagonistas, em comparação com o primeiro filme. Pontos negativos. Clichês. O filme foi criticado Aí em clichês tipos de romances adolescentes. Roteiro. Alguns críticos consideram o roteiro fraco e previsível, com reviravoltas pouco surpreendentes. Atuações. As atuações foram consideradas fracas, com alguns críticos apontando para a falta de química entre os protagonistas. protagonistas. Ritmo. O filme sofre com um ritmo desigual, com alguns momentos arrastados. Cenários. Alguns críticos apontaram que a ambientação que deveria ser nos Estados Unidos parece nunca sair da Espanha
criando uma desconexão visual. Personagens novos. Alguns críticos consideram os novos personagens foram mal introduzidos na história. Em geral, sua culpa é considerada uma sequência mediana, que pode agradar alguns fãs da trilogia, mas que não oferece nada de novo para o gênero. Principais personagens. Sua culpa traz de volta os personagens do primeiro filme, Minha Culpa, e introduz novos personagens que desempenham papéis importantes na trama. Aqui estão os principais personagens do filme. Principais personagens: Noah, interpretado por Nicole Wassen. Noah é a protagonista feminina da história. Ela é uma jovem forte e independente, que enfrenta desafios em seu relacionamento com Nick e em sua vida pessoal. Nick, interpretado por Gabriel Guevara. Nick é o protagonista masculino da história. Ele é um jovem rebelde e apaixonado que luta para manter seu relacionamento com Noah e lidar com seus próprios demônios. Rafaela, interpretado por Martha Haas. Rafaela é a mãe de Nick e uma personagem complexa que desempenha um papel importante nos conflitos familiares da história. William Lytton, interpretado por Ian Sacees. William é o pai de Nick e um homem poderoso e influente que tem um relacionamento tenso com o filho. Leon, interpretado por Vitor Varona. Leon é amigo de Nick. Jenna, interpretado por Eva Ruiz. Jenna é amiga de Noah. Brian, interpretado por Alex Jason, nova personagem na trama, bastante citada nas entrevistas do elenco. Sofia, interpretada por Gabriela Andrade, nova personagem na trama. Annabelle, interpretado por Joian Toledo, nova personagem na trama. Michael, interpretado por Jason Morgandi, novo personagem na trama. Luca, interpretado por Felipe London, novo personagem na trama. Esses personagens desempenham papéis importantes de sua culpa, contribuindo para o desenvolvimento da história e dos conflitos do filme. Sua culpa atraiu uma variedade de relações com os críticos e espectadores, expressando tanto pontos positivos quanto negativos. Aqui está um resumo das críticas de pontos positivos mais notáveis. Críticas. Clichês. O filme foi frequentemente criticado por se apoiar em clichês típicos de romance adolescente, o que alguns consideram previsível e pouco original. Roteiro. Alguns críticos acharam o roteiro fraco e com reviravoltas pouco surpreendente, resultando em uma experiência cinematográfica menos envolvente. Atuações. As atuações receberam críticas mistas, com alguns apontando para a falta de química entre os protagonistas e os outros consideram as performances apenas adequadas. Ritmo desigual. O ritmo do filme foi considerado desigual, com cenas dramáticas prolongadas desnecessariamente e momentos cruciais resolvidos de forma apressada. Personagens secundários. A introdução de novos personagens foi considerada como mal executada,
Sua culpa. Sua culpa é o segundo filme da trilogia Culpa, baseado nos livros de Mercedes Ron. A história continua o romance entre Noah e Nick, que enfrentam novos desafios em seu relacionamento. Pontos principais do filme: desafios no relacionamento. O filme explora as dificuldades do relacionamento de Noah e Nick, que é posto em prova por seus pais e outros personagens. Noah e Nick precisam lidar com seus próprios medos e inseguranças, além de conflitos familiares e a família. Conflitos familiares. O retorno da mãe de Nick causa tensão e instabilidade na vida do casal. Revelações sobre o passado de outros personagens como Leon e Rafaela também impactam a vida dos dois na trama. Novos relacionamentos. O emprego de Nick e a entrada de Noah na faculdade os expõe a novas pessoas e relacionamentos. O retorno de uma ex-namorada de Nick também traz conflitos para os relacionamentos deles. Drama e romance. O filme combina elementos de romance e drama, explorando a emoção dos personagens e os desafios que eles enfrentam. O filme aprofunda os dramas pessoais de cada personagem, tornando o filme mais empático. Em resumo, Sua Culpa é uma continuação da história de Noah e Nick, que enfrentam novos obstáculos em seu relacionamento enquanto lidam com conflitos familiares e dramas pessoais. Sua Culpa recebeu de críticas mistas, com alguns elogiando a trama e o romance, enquanto outros criticam o roteiro e as atuações. Aqui estão alguns pontos comuns nas críticas. Pontos positivos: drama e romance. O filme aprofunda os dramas pessoais de cada personagem, tornando o filme mais empático. Evolução dos personagens. Alguns críticos notaram a evolução emocional nos protagonistas, em comparação com o primeiro filme. Pontos negativos. Clichês. O filme foi criticado Aí em clichês tipos de romances adolescentes. Roteiro. Alguns críticos consideram o roteiro fraco e previsível, com reviravoltas pouco surpreendentes. Atuações. As atuações foram consideradas fracas, com alguns críticos apontando para a falta de química entre os protagonistas. protagonistas. Ritmo. O filme sofre com um ritmo desigual, com alguns momentos arrastados. Cenários. Alguns críticos apontaram que a ambientação que deveria ser nos Estados Unidos parece nunca sair da Espanha,
criando uma desconexão visual. Personagens novos. Alguns críticos consideram os novos personagens foram mal introduzidos na história. Em geral, Sua Culpa é considerado uma sequência mediana, que pode agradar alguns fãs da trilogia, mas que não oferece nada de novo para o gênero. Principais personagens. Sua Culpa traz de volta os personagens do primeiro filme, Minha Culpa, e introduz novos personagens que desempenham papéis importantes na trama. Aqui estão os principais personagens do filme. Principais personagens: Noah, interpretado por Nicole Wassen. Noah é a protagonista feminina da história. Ela é uma jovem forte e independente, que enfrenta desafios em seu relacionamento com Nick e em sua vida pessoal. Nick, interpretado por Gabriel Guevara. Nick é o protagonista masculino da história. Ele é um jovem rebelde e apaixonado que luta para manter seu relacionamento com Noah e lidar com seus próprios demônios. Rafaela, interpretado por Martha Haas. Rafaela é a mãe de Nick e uma personagem complexa que desempenha um papel importante nos conflitos familiares da história. William Lytton, interpretado por Ian Sacees. William é o pai de Nick e um homem poderoso e influente que tem um relacionamento tenso com o filho. Leon, interpretado por Vitor Varona. Leon é amigo de Nick. Jenna, interpretado por Eva Ruiz. Jenna é amiga de Noah. Brian, interpretado por Alex Jason, nova personagem na trama, bastante citada nas entrevistas do elenco. Sofia, interpretada por Gabriela Andrade, nova personagem na trama. Annabelle, interpretado por Joian Toledo, nova personagem na trama. Michael, interpretado por Javen Morgandi, novo personagem na trama. Luca, interpretado por Felipe London, novo personagem na trama. Esses personagens desempenham papéis importantes de Sua Culpa, contribuindo para o desenvolvimento da história e dos conflitos do filme. Sua Culpa atraiu uma variedade de relações com os críticos e espectadores, expressando tanto pontos positivos quanto negativos. Aqui está um resumo das críticas de pontos positivos mais notáveis. Críticas. Clichês. O filme foi frequentemente criticado por se apoiar em clichês típicos de romance adolescente, o que alguns consideram previsível e pouco original. Roteiro. Alguns críticos acharam o roteiro fraco e com reviravoltas pouco surpreendente, resultando em uma experiência cinematográfica menos envolvente. Atuações. As atuações receberam críticas mistas, com alguns apontando para a falta de química entre os protagonistas e os outros consideram as performances apenas adequadas. Ritmo desigual. O ritmo do filme foi considerado desigual, com cenas dramáticas prolongadas desnecessariamente e momentos cruciais resolvidos de forma apressada. Personagens secundários. A introdução de novos personagens foi considerada como mal executada,
Sua culpa. Sua culpa é o segundo filme da trilogia Culpa, baseado nos livros de Mercedes Rom. A história continua o romance entre Noah e Nick, que enfrentam novos desafios em seu relacionamento. Pontos principais do filme: desafios no relacionamento. O filme explora as dificuldades do relacionamento de Noah e Nick, que é posto em prova por seus pais e outros personagens. Noah e Nick precisam lidar com seus próprios medos e inseguranças, além de conflitos familiares e a família. Conflitos familiares. O retorno da mãe de Nick causa tensão e instabilidade na vida do casal. Revelações sobre o passado de outros personagens como Leon e Rafaela também impactam a vida dos dois na trama. Novos relacionamentos. O emprego de Nick e a entrada de Noah na faculdade os expõe a novas pessoas e relacionamentos. O retorno de uma ex-namorada de Nick também traz conflitos para os relacionamentos deles. Drama e romance. O filme combina elementos de romance e drama, explorando a emoção dos personagens e os desafios que eles enfrentam. O filme aprofunda os dramas pessoais de cada personagem, tornando o filme mais empático. Em resumo, Sua Culpa é uma continuação da história de Noah e Nick, que enfrentam novos obstáculos em seu relacionamento enquanto lidam com conflitos familiares e dramas pessoais. Sua Culpa recebeu de críticas mistas, com alguns elogiando a trama e o romance, enquanto outros criticam o roteiro e as atuações. Aqui estão alguns pontos comuns nas críticas. Pontos positivos: drama e romance. O filme aprofunda os dramas pessoais de cada personagem, tornando o filme mais empático. Evolução dos personagens. Alguns críticos notaram a evolução emocional nos protagonistas, em comparação com o primeiro filme. Pontos negativos. Clichês. O filme foi criticado Aí em clichês tipos de romances adolescentes. Roteiro. Alguns críticos consideram o roteiro fraco e previsível, com reviravoltas pouco surpreendentes. Atuações. As atuações foram consideradas fracas, com alguns críticos apontando para a falta de química entre os protagonistas. protagonistas. Ritmo. O filme sofre com um ritmo desigual, com alguns momentos arrastados. Cenários. Alguns críticos apontaram que a ambientação, que deveria ser nos Estados Unidos, parece nunca sair da Espanha,
criando uma desconexão visual. Personagens novos. Alguns críticos consideram os novos personagens foram mal introduzidos na história. Em geral, Sua Culpa é considerado uma sequência mediana. Que pode agradar alguns fãs da trilogia, mas que não oferece nada de novo para o gênero. Principais personagens. Sua Culpa traz de volta os personagens do primeiro filme, Minha Culpa, e introduz novos personagens que desempenham papéis importantes na trama. Aqui estão os principais personagens do filme. Principais personagens: Noah, interpretado por Nicole Walsen. Noah é a protagonista feminina da história. Ela é uma jovem forte e independente, que enfrenta desafios em seu relacionamento com Nick e em sua vida pessoal. Nick, interpretado por Gabriel Guevara. Nick é o protagonista masculino da história. Ele é um jovem rebelde e apaixonado que luta para manter seu relacionamento com Noah e lidar com seus próprios demônios. Rafaela, interpretado por Martha Haas. Rafaela é a mãe de Nick e uma personagem complexa que desempenha um papel importante nos conflitos familiares da história. William Lytton, interpretado por Ian Sacees. William é o pai de Nick e um homem poderoso e influente que tem um relacionamento tenso com o filho. Leon, interpretado por Vitor Varona. Leon é amigo de Nick. Jenna, interpretado por Eva Ruiz. Jenna é amiga de Noah. Brian, interpretado por Alex Jason, nova personagem na trama, bastante citada nas entrevistas do elenco. Sofia, interpretada por Gabriela Andrade, nova personagem na trama. Annabelle, interpretado por Joian Toledo, nova personagem na trama. Michael, interpretado por Javen Morgandi, novo personagem na trama. Luca, interpretado por Felipe London, novo personagem na trama. Esses personagens desempenham papéis importantes de Sua Culpa, contribuindo para o desenvolvimento da história e dos conflitos do filme. Sua Culpa atraiu uma variedade de relações com os críticos e espectadores, expressando tanto pontos positivos quanto negativos. Aqui está um resumo das críticas de pontos positivos mais notáveis. Críticas. Clichês. O filme foi frequentemente criticado por se apoiar em clichês típicos de romance adolescente, o que alguns consideram previsível e pouco original. Roteiro. Alguns críticos acharam o roteiro fraco e com reviravoltas pouco surpreendente, resultando em uma experiência cinematográfica menos envolvente. Atuações. As atuações receberam críticas mistas, com alguns apontando para a falta de química entre os protagonistas e os outros consideram as performances apenas adequadas. Ritmo desigual. O ritmo do filme foi considerado desigual, com cenas dramáticas prolongadas desnecessariamente e momentos cruciais resolvidos de forma apressada. Personagens secundários. A introdução de novos personagens foi considerada como mal executada,